Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do GPost. Meu nome é Carla Costa e no vídeo de hoje a gente vai debater um pouco sobre uma crítica que o feminismo marxista e o marxismo de uma maneira geral, inclusive, né, até chegar aí ao Marx, essa crítica, afirma que nós homogeneizamos a categoria mulher ao compreender um tipo de mulher como a mulher universal. E aí, no vídeo de hoje, a gente vai debater um pouco sobre isso, tentando discutir um pouco sobre esta categoria chamada aí de universalidade. É interessante a gente resgatar um pouco o contexto dessa crítica, né? Ela aparece atualmente, a gente escuta muito nos movimentos feministas, né? No movimento anti-opressões, de que o marxismo vê, ao destacar a classe e a importância de uma perspectiva classista, da compreensão da luta de classes, nós estamos homogeneizando a classe trabalhadora. A crítica quer dizer que nós não compreendemos a diversidade da classe nas suas diversas manifestações, né, de identidade, de sexualidade, de gênero, enfim, de raça, nas suas diversas formas de ser humano. E o interessante é que hoje essa crítica é aplicada ao marxismo, mas quando o feminismo negro nos Estados Unidos, por exemplo, né, que aí é de onde parte o movimento que a gente chama de feminismo negro, ele começa a surgir, ele surge justamente criticando uma postura do feminismo hegemônico burguês, né, das mulheres brancas, que excluíam as mulheres negras dos espaços de debate, inclusive no debate sobre o voto feminino e a relação desse debate sobre o voto feminino e os direitos civis da população negra e o direito ao voto dos homens negros. Angela Davis debate muito sobre isso e vai justamente fazer essa historicização e dizer, olha, as mulheres negras estavam ali nos espaços feministas, nas associações feministas, construindo esse debate, né, mulheres negras também de classe média já, né, algumas que tinham conquistado esse espaço, para se diferenciar e para dizer, olha, nesse contexto que nós estamos vivendo, o nosso apoio à luta pelo direito ao voto dos homens negros, os direitos civis dos homens negros, tem uma importância, porque o racismo aqui, ele engendra morte para a população negra. Então, em relação à luta pelo voto feminino, a gente precisa se somar aqui nessa luta e o voto feminino, né, não se contrapõe a essa luta. Angela Davis coloca, inclusive, que foi uma perda de oportunidade das feministas desses movimentos associativos, enfim, nos Estados Unidos, se somarem ao movimento negro e fortalecerem sua própria luta, não criarem uma oposição entre o voto feminino, né, branco, e o voto masculino dos negros. Essa discussão está no livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que é um clássico. Eu quero situar isso daqui para dizer que esse debate e depois o fortalecimento do movimento negro, inclusive que Angela Davis participa, tem uma forte influência do marxismo. Então, o marxismo ou o classismo, uma visão de classe também, vai apontar a necessidade dessa diferenciação entre as mulheres brancas e as mulheres negras que eram excluídas porque ou não consideradas porque faziam parte de uma classe diferente e tinham aí pautas diferentes. E aí hoje a gente recebe essa crítica de que nós homogeneizamos a classe a partir dessa categoria de considerar um ser universal. E aí, tanto isso é aplicado ao Marx, quando se afirma que o Marx via a classe trabalhadora como universal, e aí essa classe trabalhadora seria do homem branco, heterossexual, europeu, né, operário, e essa seria a imagem da classe trabalhadora, e toda a vida que a gente está falando de classe trabalhadora, nós estaríamos, então, com essa imagem na cabeça.
E aí eu queria já argumentar que isso, sim, é problemático, por quê? Porque nós não entendemos a categoria da universalidade, né, do universal como algo idêntico. No universal não há identidade, certo? O universal existe porque existe a diversidade. Então, como a gente parte de uma compreensão, de uma racionalidade dialética, né, para entender a realidade, a gente compreende a articulação de três categorias: do singular, do particular e do universal. O singular é aquele ser que é único, irrepetível. Então, cada um de nós somos seres singulares. Mas alguns traços nos unem, e nos unem em grupos, né, em partes dentro da totalidade social. Essas partes é o que a gente chama de particularidade. Então, a gente pode dizer que ser um ser humano, um membro do gênero humano, é universal, mas ser mulher é particular, porque só uma parcela desse todo é mulher, né? Se caracteriza como mulher. E nessa particularidade também não há identidade completa, né? Há várias formas de ser mulher. E aí o que é universal, então, para uma análise dialética da realidade? O universal é aquilo que une todos os seres humanos. Então, na nossa diversidade, existem traços que são comuns a todos nós. Por exemplo, nós somos seres sociais. De todas as formas diferentes de ser um ser social, todos nós somos seres sociais. Isso é uma característica universal. Nós desenvolvemos linguagem. De todas as maneiras diferentes de desenvolver linguagem, verbal ou não verbal, por exemplo, nós somos seres, um gênero que desenvolve linguagem. Então, desenvolver linguagem é universal. Vejam que só existe o universal porque existe o particular e o singular. Se não existisse os seres singulares, os indivíduos concretos nas suas características pessoais irrepetíveis, a gente não poderia também identificar o que nos une como seres humanos ou como indivíduos. E é identificando o que nos une de uma maneira geral é que a gente chama ou trabalha a categoria do universal. Então, o universal, gente, ele aponta para diversidades. Para o marxismo, só existe o universal porque existe o diverso. E aí não faz sentido, e aí eu entendo que essa crítica surja justamente por uma falta, às vezes, de um aprofundamento do próprio marxismo ou do pensamento dialético, né, para entender essas categorias e como a gente aplica na análise da realidade. Então, não faz sentido essa afirmação e a gente só consegue desconstruir com um debate um pouco mais profundo a partir também do nosso método de pensamento. Então, eu posso afirmar que o próprio Marx, por mais que ele não tenha desenvolvido a categoria da diversidade ou desenvolvido, por exemplo, a reprodução social a partir do trabalho feminino, que é uma crítica que o próprio marxismo faz, uma crítica não no sentido de negar o que o Marx produziu, mas de compreender que ele não desenvolveu isso. Então, por mais que ele não tenha desenvolvido isso, não é possível afirmar que o Marx entendia a classe trabalhadora como homogênea. Ao contrário, ele entendia a classe trabalhadora como heterogênea, né? Entendia que as condições eram diferentes, as condições de trabalho em cada país, por exemplo, né? Há trabalhos, inclusive, do Engels, né? Que ele vai estudar as características da classe trabalhadora na Inglaterra. Então, não é uma afirmação correta, apesar de que eu entenda de onde ela surge, né? Então, nós compreendemos sim a diversidade. Agora, como nós compreendemos essa diversidade? A gente compreende que essas particularidades, que a gente compreende então que as opressões, né, os seres humanos que vivem as opressões, estão no campo do particular. Então, as mulheres são uma particularidade, os negros são uma particularidade, as negras no interior da negritude
outra particularidade, mas todas essas formas de existências, elas são articuladas numa totalidade social. Então, elas se relacionam entre si, mas elas também se relacionam com outros momentos da nossa totalidade social, da nossa realidade, e aí que engendram um movimento de determinação, né, e de autonomia e de dependência umas com as outras, mediadas e contraditórias. A nossa forma de compreender a realidade tenta ver justamente o movimento da própria realidade dessas relações. Não sei se eu compliquei mais a vida de vocês, geralmente falar dessas categorias a gente tem um pouco mais de dificuldade para explicar. Mas enfim, de maneira resumida, é isso que eu quero dizer, né? Que nós não compreendemos a mulher como homogênea, e dizer homogêneo e universal como sinônimos é um equívoco, principalmente dentro do campo do pensamento dialético, que é onde o marxismo se ancora. É isso, gente. Até o próximo vídeo. E não esqueçam de curtir o nosso canal, de compartilhar esse vídeo se você gostou, de deixar aqui nos comentários dúvidas ou discordâncias, concordâncias, nos seguir nas redes sociais e acompanhar o sorteio que nós estamos fazendo lá no nosso canal do Instagram. É isso então, e até o próximo vídeo.